Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: Eu, um santo, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, onde Cristo ora por nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Cristo pedindo ao Pai, ao Deus Pai, para nos santificar através da palavra dele, vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver uma vida de oração. Uma vida de santificação, ela é baseada em duas coisas: vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus expressa na sua palavra. E para isso é necessário a oração, para que ambas venham trabalhar no nosso interior para fugir de toda aparência do pecado e viver para a glória de Deus em santificação, buscando a santidade. Por isso nós vamos ver hoje uma vida de oração. Jesus Cristo é o maior exemplo de oração que nós temos. Em todos os momentos você vê Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus, falando com o Pai, orando ao Pai, para pedir ou outras coisas. Nós vamos ver que Jesus nos ensina a orar. O que é necessário para ter uma vida de santificação e piedosa? O que é necessário para se ter uma vida de santificação e piedade? É necessário, primeiramente, orar. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, Paulo nos orienta: orai sem cessar. O que significa orar sem cessar? Orar com perseverança, até quando nós recebermos a resposta das nossas orações. Ou seja, nós vamos orar constantemente, porque cada dia surge algo especial para que possamos orar. Mas, principalmente, como nós estamos falando de santificação, nós precisamos orar pela nossa vida interior, orar por nós, para que Deus venha trabalhar na nossa vida para buscarmos a santidade. Para buscarmos uma vida de santificação e de piedade, é necessário cultivar uma vida de oração. Nós temos exemplos bíblicos que apontam para isso, de personagens bíblicos que viviam da oração. Ana era estéril, queria ser mãe. Foi aos pés do Senhor orando com lágrimas e assim recebeu a sua bênção. Moisés era um homem de oração. Salomão falava com o Pai. Davi, Daniel, Paulo, Silas e etc. Vários homens. Esther era uma mulher de oração. Vários homens e mulheres que tinham a sua vida constante em oração, perseverante, orando sem cessar. Jesus nos ensinou a oração como caminho para uma vida piedosa em duas ocasiões especiais. Em vários momentos, Jesus ele ora. Ele ora para ressuscitar Lázaro. Ele ora para a multiplicação dos pães. Vários momentos ele está orando. Mas em duas ocasiões especiais, ele nos ensina um caminho para uma vida piedosa em santificação. A primeira é Mateus capítulo 6, verso 13, que está na oração do Pai Nosso. Então, no capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, e no verso 13, ele tem algo especial a nos ensinar para termos uma vida em santificação e piedade. A outra é Mateus 26, do verso 39, 42, 44, que é a oração no Getsêmani. Antes dele ir para a cruz, ele está ali orando. Ele também nos ensina o caminho para uma vida piedosa
através da oração do Pai Nosso e através da oração no jardim do Getsêmani. Que princípios Cristo ensina nesta expressão de Mateus capítulo 6, verso 13? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que Jesus quer nos ensinar nesta expressão quando ele diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal? Nós vamos ver que Cristo, ele nos ensina a reconhecer duas coisas. Ele quer nos ensinar a reconhecer duas coisas principais no nosso relacionamento com Deus. A primeira é a total dependência de Deus. Ou seja, nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Tudo nós temos que levar ao conhecimento de Deus para que Ele possa aplicar o melhor caminho, nos orientar a tomar as melhores decisões, principalmente em relação ao pecado, em relação à tentação. Nós precisamos da orientação de Deus para fugirmos das tentações. E a segunda coisa é a humildade. Nós temos que ter humildade para reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Muitas das vezes nós queremos ser maiores do que Deus. E Cristo nos ensina a nos humilhar perante o Senhor, reconhecendo em humildade que Ele é Deus e nós somos apenas vasos usados nas mãos dEle para sermos abençoados e abençoadores. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ver a dependência de Deus. O que Cristo quer nos ensinar a respeito da dependência de Deus? Primeiro, qual é a diferença dos pecadores daqueles que confiam em Deus? Qual é a diferença daqueles que vivem para o pecado e daqueles que vivem para Deus? É simples, é a total dependência de Deus. Aqueles que vivem para Deus são totalmente dependentes dele. Ou seja, tudo que nós precisamos, nós reconhecemos que Deus vai prover o melhor para a nossa vida. Porém, aquele que vive para o pecado não tem nenhuma consciência das consequências que vai acarretar sobre ele. Então ele não tem consciência sobre Deus, ele não tem consciência sobre as consequências do pecado e ele vive sem prestar contas a ninguém e da maneira que ele acha que deve viver. Ele acha que ele é o seu próprio Deus. Contudo, aqueles que vivem para Deus são tentados, mas confiam no agir de Deus para livrá-los de toda tentação, como nós vamos ver em alguns textos. O primeiro texto diz que nós podemos ser provados. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, Moisés está dizendo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então Deus, Ele prova o coração nosso para ver se nós estamos guardando a palavra dEle para não pecar contra o próximo e contra o próprio Deus. Então, podemos ser provados pelas situações que se levantam contra nós. E Deus permite que sejamos provados. Segundo, somos tentados a pecar pela nossa escolha. Ali eu coloquei escolha, mas é pela nossa própria cobiça, como diz o texto de Tiago, capítulo 1, verso 13 a 14. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário,
Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, Deus permite que somos provados, nós somos tentados a pecar pela nossa própria cobiça, pela nossa escolha, porque o pecado, a tentação está aqui. Cabe a você dominar, a escolher não pecar. Agora, muitas das vezes nós escolhemos o pecado e assim nos afastamos da santificação e de uma vida piedosa. Então, o pecado é uma escolha. A tentação está aqui para que possamos ser tentados, fortalecido pela fé em Cristo, dizer não ao pecado e viver a vida de santificação. Então nós somos tentados pela nossa própria escolha. Provação, tentação tem limites. Ou seja, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, ele permite as provações, nós somos tentados pela nossa própria escolha, pela nossa cobiça, mas Deus não dá tentação além das nossas forças e ele provém o livramento, ou seja, ele fortalece a nossa fé para livrarmos de toda tentação, para não cairmos no pecado. Então, isso mostra a total dependência de Deus. Aquele que vive para o pecado não está nem aí. Ele nem sabe que está sendo provado, ele nem sabe que a fé dele está sendo provada. E vive no pecado. Mas para aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem a consciência do que é certo, do que é errado, e ele, quando erra, pede o perdão para Deus, se reconcilia com Deus, para que a sua vida de piedade e santificação seja uma realidade. Segundo, nós vamos ver a humildade. Cristo nos ensina a orar, pedindo humildade, demonstrando humildade. Quando oramos a Deus que não permita que sejamos tentados, estamos admitindo que somos suscetíveis à queda, ou seja, somos fracos. Então, quando nós pedimos que não sejamos tentados, é porque nós estamos mostrando a nossa fragilidade para Deus, através da nossa humildade, que reconhecemos que somos fracos. E assim, somos totalmente dependentes de Deus, mostrando a nossa humildade. Também, quando nós pedimos, livra-nos do mal, estamos reconhecendo diante de Deus que o mal está dentro de nós e que somos pó, somos frágeis. E o texto da palavra de Deus aponta justamente para isso. Salmo 103:14. Pois Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, que somos frágeis. Por isso, ele permite as tentações, mas ele fortalece a nossa fé para não pecarmos, porque somos fracos. E segundo, a nossa atitude. 1 Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, concede a sua força, para que não venha cair no pecado e seja tentado a deixar de santificar a sua vida para viver no pecado. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecer a nossa fragilidade e buscarmos em Deus a sua graça, para que possamos fugir de toda aparência do mal e do pecado. Que princípios Cristo ensina na oração do Getsêmani? Mateus 26:39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Novamente, nós vamos ver que Jesus está nos ensinando as mesmas duas coisas: a total dependência de Deus e a humildade de reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Assim, ele nos ensina duas coisas maravilhosas. A primeira, ele nos ensina a reconhecer que Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da nossa história. E nós temos que entregar a nossa vida nas mãos dele para que ele possa escrever a melhor história possível e vivermos para glorificá-lo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Isso é total dependência de Deus. E a segunda coisa, ele ensina a reconhecer que temos que entender a vontade do Pai e ela vai prevalecer sempre. Na oração do Pai Nosso ele diz: seja feita a tua vontade. Na oração do Getsemane ele fala a mesma coisa: não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso é entregar a nossa vontade na vontade de Deus. E cumpra-se a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é perfeita, é agradável e ela é boa. E a vontade de Deus para mim, para você, é que nós não venhamos a nos perder no pecado, mas santificar a nossa vida para o reino dos céus. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que para termos uma vida de santificação e piedade, nós precisamos de ter uma vida de oração. Uma vida de oração é necessária para ter esta vida de santificação e piedade. Orai sem cessar. Jesus nos ensinou a oração como caminho para uma vida piedosa em duas ocasiões especiais. Quais? A oração do Pai Nosso e a oração no Getsemane. Que princípios Cristo ensinou com esta expressão em Mateus 6,13? Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. O que ele nos ensina aqui? Dependência, total dependência de Deus e humildade. E o que ele ensina na oração de Getsemane? Da mesma forma, total dependência de Deus e humildade de reconhecer que a vontade de Deus vai prevalecer. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor. Santifica a nossa vida, ó Pai, através da nossa oração, daquilo que nós falamos com o Senhor e com aquilo que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Precisamos, Senhor Deus, caminhar de acordo com a tua vontade para viver uma vida santa, agradável diante de ti e na sociedade. Abençoe cada família, restaurando os casamentos, abrindo as portas para todo e qualquer problema, colocando a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.